Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Mais uma vez, Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, Pai, pelas Tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada dia. Eu peço ao Senhor, Pai, que seja conosco e que aquilo que viemos aprender aqui, Pai, que venha ser algo que venhamos praticar, que venha ficar em nosso coração. Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe isso melhor em nossos corações, Pai. Eu peço ao Senhor por cada vida, cada família aqui representada, aqueles que não poderão vir, o Senhor conhece o motivo de cada um, e aqueles que estão a caminho, Pai, que o Senhor os traga em paz e segurança, seja com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar o Evangelho, Evangelho segundo João, né? Nós já falamos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e hoje nós vamos pegar agora João. Eu acho que eu coloquei no grupo lá, não coloquei não? Está lá, o de Lucas, o que não está lá é o de semana passada, da primeira aula do Antigo Testamento, eu não pus ainda não. Eu vou colocar ela, de Gênesis. Relembrando, gente, que hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, conforme João, aquela regrinha que a gente inicia, né, falando ali, por que são mais de um, por que é mais de um evangelho, evangelista Bruno? Fala para nós aí. Por que tem mais de um relato aqui? Os outros, faz o resumo para nós aí dos que nós passamos já. Você lembra, mais ou menos? De Mateus, Marcos e Lucas. Isso. Nós passamos Mateus, Marcos e Lucas, né, nós chamamos de evangelhos sinóticos, né, que é olhar sobre o mesmo ponto, um mesmo objeto, vamos assim dizer, né, em pontos de vista diferentes, né, focando coisas diferentes. E nós falamos de Mateus, Marcos e Lucas, e hoje nós vamos falar de João. Porém, João não é mais um evangelho sinótico. João, a gente vai ver que ele vai destonar completamente de Mateus, Marcos e Lucas. Nós falamos aqui nas outras aulas que possivelmente, né, os historiadores, os caras brutão aí da Bíblia, acreditam que Marcos, o Evangelho segundo Marcos, foi o primeiro relato de Jesus a ser escrito. Antes de eu continuar aqui, eu esqueci de focar a câmera lá. Fica alguém ali, só para eu focar lá, porque aí pode ser que vai ficar embaçado ali a aula toda, para vocês verem depois, vai ser ruim demais. Lembrei agora. Ei. Então, pessoal, hoje, né? Aí agora eu esqueci onde eu pus a caneta. Talvez eu tenha levado para lá, né? Mas tá bom, não tem problema não. Não, tá bom. Depois eu tô só precisando dar uma presença pro evangelista Pedro aqui. Fechou.
Ah, não é sua, não? Não, então. Não vou ficar com ela para mim, não, mas vou deixar aqui se eu precisar. Então, pessoal, nós falamos sobre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e eles são os evangelhos sinóticos, que contam relatos de Jesus, né, são destinados a públicos diferentes, né? Mateus, vocês lembram para quem que é destinado o evangelho de Mateus? Para os judeus. Ele foi destinado para os judeus. Depois nós estudamos e a ênfase de Mateus, né, como ele era destinado para os judeus, ele era mostrar que Jesus, ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. Então, o evangelista Mateus, ele fez relatos apontando para o Antigo Testamento, porque era essa a linguagem que o povo entendia. Entendiam. Isso foi falado para eles, então eles entendiam do que estava sendo falado. Tanto que quando eles vão falar da genealogia de Jesus, eles pegam desde Abraão e Davi, porque a promessa era que o Messias viria da casa de Davi, né, era descendente de Abraão. Então ele começa falando da genealogia em Abraão e Davi, mostrando que esse Messias veio de lá. Aí depois nós temos o Evangelho de Marcos, que ele foi escrito para quem? Para os gentios, os romanos. Ele foi escrito para os romanos. E ele tinha uma preocupação em mostrar Jesus trabalhando, Jesus como servo. Jesus ele foi apresentado como servo no Evangelho de Marcos, por isso que a gente vê aquela nomenclatura muito lá, tipo assim, imediatamente Jesus fez isso, logo após que Jesus curou e Jesus saiu e fez isso. Então, a linguagem, imediatamente, ou logo após, logo depois, dá uma intenção assim, de mostrar que Jesus está trabalhando e movimentando o tempo inteiro. Aí depois nós temos o Evangelho de Lucas, que foi destinado a quem? Esse foi destinado aos gentios, que eram os gregos na época, né? Ele foi escrito para Teófilo, porém destinado aos gentios, que eram quem? Os gregos. Lucas, ele vai relatar Jesus como um homem perfeito. Tá? De Lucas, nós temos em Mateus leão, nós temos boi, temos a cara de um homem, e agora nós temos a águia em João. Então, Lucas, ele é um homem. Ele mostra Jesus como homem perfeito. E em Lucas a gente falou que ele cita Jesus como homem de oração, homem que orava, tá? Que falava sobre a ação do Espírito Santo, sobre a vida de Jesus. Isso tudo está relatado no Evangelho de Lucas. Tá? E mostra também que Jesus veio para aqueles que eram marginalizados, né? Normalmente, quando a gente fala assim, lá no Brasil, pelo menos, era assim, na minha cidade. Se eu falar assim, fulano é marginal, é porque ele é ladrão, é bandido. Mas a palavra marginal é aquela pessoa que está à margem da sociedade. Então, se a pessoa falar assim, os marginalizados, não quer dizer que eles são bandidos, eles são desprezados, eles são jogados às margens da sociedade. Essas pessoas são marginalizadas. Então, a gente, quando... porque a gente tinha um costume de falar assim, isso é marginal, porque marginal como se fosse bandido. É igual meu pai, quando eu era criança, meu pai falava um negócio que eu só fui entender depois de adolescente. Meu pai falava assim, incircunciso. Meu pai falava assim, fulano é incircunciso demais. Eu falei assim, meu Deus, aí eu também repetia aquilo, não sabia nem o que significava, incircunciso. aí ele sabia nem o que era. Depois que eu fui saber que ele estava falando da circuncisão, né? O povo que não era judeu, o povo escolhido de Deus, que não era circuncidado, era incircunciso. Aí ele estava querendo assim, esse cara é do mundão, né? Incircunciso. Aí falei, nossa, até no palavrão é crente, né? E eu não entendia, né? Eu fui entender depois. E ele falava, quem era esse circunciso, né? Porque quem é esse que não tem uma aliança com Deus de Israel? Porque naquela época, na época de Davi, de Golias, todo mundo que era povo de Deus tinha que ser circuncidado, todos. Hã? O povo seguia, né? Isso aí era costume já, era cultural, 8º dia ser circuncidado.
Então, a circuncisão era o pacto de sangue que veio de quem? De Abraão, entendeu? Então, isso era agora. Quando Jesus vem, e agora os gentios começam a se agregar à igreja, aí não tinha necessidade aliás, os fariseus falaram, não, você tem que circuncidar também, porque antigamente quem entrava no pacto tinha que fazer circuncisão, né? Mas aí agora os discípulos se reúnem, aí Tiago toma a frente do negócio e fala assim, não precisa dos camaradas circuncidar, a gente tem que tirar essas coisas que atrapalham o cara nem é judeu, vai ter que circuncidar, e não é a circuncisão que vai salvar o cara, ele crê em Cristo, se viu o evangelho de Cristo. Na verdade foi um concílio, né? O primeiro concílio, mas naquele concílio ali, o cara que tomou a frente era Tiago. Tá? Pedro a gente pode falar que ele era o principal, ele era o líder dos apóstolos. Só que nesse concílio, Tiago tomou a frente. E Tiago, ele falou assim, cara, não precisa circuncidar. Isso, entendeu? Então ali, naquela situação, aí não tinha mais a circuncisão. É costume do judeu ainda. Até hoje. Sim. Porque, na verdade, lá em Israel, nós temos 2 povos, aliás, tem vários povos, mas eu estou falando do povo judeu, judeu, como se diz, puro mesmo. E nós temos o judeu messiânico, que é o judeu que acredita que Jesus, que veio, é o Messias de fato, eles são tipo assim, os cristãos, né? E tem os judeus, os que estão vivendo no período ainda, estão aguardando que esse Messias vai vir. Está ali naquelas mulheres ainda que se mantêm virgem até os 30, esperando serem ainda a mãe do Messias, entendeu? Mas os messiânicos ainda seguem a cultura judaica. Eles não seguem, mas é a questão do parâmetro de sacrifício, né? Na verdade não tem sacrifício lá mais, porque não tem templo, né? Mas circuncisão sim, Eles acreditam, e aquilo que Jesus, aquilo que nós, por exemplo, para eles, o Antigo Testamento é o que tem valor, eles dão valor aos profetas e tal, mas o escrito sagrado é a Torá, 5 primeiros livros. Novo Testamento para cá, para eles não tem valor, porque eles não creem no Jesus que veio, e o Novo Testamento vai falar, dar testemunho de Jesus. Aí eles não dão crédito, porque vai falar de quem? De Jesus, Novo Testamento. Então, para eles, o Novo Testamento é mandamentos. Tá. Eles seguem, isso. Então, hoje, aí quando a gente entra agora em João não é mais o evangelho sinótico, porque João, ele não está... Quando a gente falou de Mateus, Marcos e Lucas, eles estavam falando de Jesus, né? Falando de Jesus, pontos de vista diferentes, porém relatos da mesma história. Nós vimos que o Evangelho de Marcos, por exemplo, se eu não me engano, 80% dele, ou 90% dele, está dentro de Mateus e de Lucas, porque são relatos da mesma experiência. Só que agora só que em Lucas tem muita coisa só de Lucas, nós vimos isso na última aula, coisas que só tem em Lucas. E hoje nós vamos entrar agora em João. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 1, versículos de 1 até o 4. Nós vamos ler aí. Está escrito assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tem uma Bíblia que fala assim, a Bíblia do Testemunho de Jeová, ela vai falar assim, e o verbo era um Deus. Depois nós falamos dela. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até aí. Então, hoje nós vamos falar do Evangelho segundo João, e o Evangelho de João, ele foi escrito para o judeu e para o gentio. Ele é o Evangelho universal, vamos assim dizer. Ele é aquele Evangelho que é apresentado a todos, e Jesus, dentro do Evangelho de João, ele é apresentado como Filho de Deus, ele é Deus.
No Evangelho de João, Jesus ele vai ser apresentado como Deus. E João, cara, João ele é considerado, algo que eles falam, tipo assim, é a águia no João. João ele é considerado assim, o mais top, o mais teológico dos evangelhos escritos. Ele é muito teológico, esse evangelho de João. Ele é tipo o top das galáxias, da teologia dentro dos evangelhos. Ele é o mais teológico escrito. E talvez João, cara, ele seja o livro mais lido no mundo. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, os evangelismos antigamente eram distribuídos exemplares de João, só de João. Então, assim, o evangelho segundo João talvez seja o livro mais lido no mundo por causa dessa questão do evangelismo. Porque no evangelismo, eles queriam mostrar assim, ó, Jesus veio para você, para o judeu e para o gentio. Então, já dava para o cara uma cópia para que ele entendesse, e ali, e João, cara, ele vai tratar de Jesus como Deus, mostrando que Jesus veio para o judeu, o gentio, e ele é Deus. Então, isso é o que você tem que, porque a base do evangelismo é isso, é você mostrar assim, Jesus é Deus, e ele veio para você, para te salvar. Isso é o evangelismo, né? A gente precisa trabalhar isso, mas mostrar isso para quem está sendo evangelizado. Porém, o Evangelho de João, talvez a gente pode pensar que ele é o mais lido, mais difundido, mais distribuído, talvez ele seja o mais fácil de interpretar, e não é. Ele tem muitas questões que é bem complexa dentro do Evangelho de João, e a gente vai ver algumas delas. E o Evangelho de João, ele tem 3 divisões. A gente pode falar que do capítulo 1 ao capítulo 7, aliás, do capítulo 1 ao capítulo 11, tem um relato de 7 milagres. 7 milagres. Nós vamos dar uma passada sobre eles. Do capítulo 12 ao 21, é um ensino dos discípulos. E, na verdade, ele só tem essas 2 divisões, mas tem uma divisão dentro dessas 2, que é do capítulo 12 ao 17, que é algo que acontece do capítulo 12 ao 17, está narrando a última semana de Jesus, antes dele ir para a crucificação. Então, do capítulo 12 ao 17, só estamos narrando aqui a última semana de Jesus. Talvez o fim da última semana, tá? Nem uma semana completa. Quem é o autor do livro de João? João, né? Mas é aquela mesma história que nós falamos em Mateus, Marcos e Lucas. O nome João não está descrito no livro falando assim, eu sou o autor desse livro, eu, João, sou o autor. Os estudiosos acreditam que foi João, de fato, que escreveu o livro, né? Mas o Evangelho, porém, o Evangelho não carrega no corpo dele escrito assim, eu, João, igual Paulo fazia, né? Eu, apóstolo Paulo, e ele falava que era ele quem estava escrevendo. Talvez por eles não serem tipo escribas. Os escribas eram pessoas que estavam acostumados a fazer relatos, né? E talvez eles não entendiam o quão grande seria a abrangência disso. Paulo, no período de Paulo, ele já entendeu um pouco. Por quê? Quando Paulo inicia pegando firme ali, ele já começou alguns discípulos a ser martirizados e serem mortos. Entendeu? Talvez Paulo, nessa preocupação de estar vendo que pessoas, testemunhas oculares, começaram a ser mortas, talvez ele venha colocar dedicatória nas cartas, escrever o nome dele, entendeu? Mas, e outra coisa também, porque Paulo, por exemplo, ele destinava a carta a um lugar certinho. Você vê que quando Lucas, ele destina a Teófilo, Marcos, ele relata, né, que ele é o autor, mas Atos, né, isso, quando está falando uma pessoa que ele está mandando, né, e Paulo, ele sempre destina a carta a alguém. Ele está destinando à igreja de Corinto, ou a Tito, a Filemon, a Timóteo, ele está destinando a carta a alguém. Então, na hora que ele está destinando, ele faz uma dedicação. Eu entendo que talvez os discípulos eles não tinham noção de quanto que isso seria difundido e seria lido igual é hoje, entendeu? Era aquele.
É igual assim, os caras perguntam assim, você acha que os discípulos eles sabiam que estavam escrevendo a Bíblia? Não, eles não sabiam que estavam escrevendo a Bíblia. Que aquele ensinamento deles seria para a eternidade, até Jesus voltar. Eles não tinham essa noção que fala assim, cara, o que nós estamos relatando aqui, esse cara vai usar isso aí até Jesus voltar. Eles não tinham essa noção, não. Eles iam ter no celular. Tipo assim, vai ter no celular, né, cara? Vai ter lugar que vai ser proibido, eles vão matar por causa do negócio desse aqui, tipo isso. Eles não tinham essa noção, assim, que o negócio ia ser tão difundido assim. João era filho de Zebedeu, né? Era irmão de André, Tiago, e era filho de Salomé também. João era um camarada, a gente pode dizer nos dias de hoje, né, que ele era um empresário de pesca, né? Ele vivia da pesca, e ele vivia na região do Mar da Galileia. Então ele era um pescador. Dos discípulos de Jesus, ele era um dos 3 mais chegados. Quem eram os 3 mais chegados? Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. É bem provável, então, tipo assim, um conhecia o outro, né? Ou você acha que não? O quê? Tipo assim, viu o outro assim no mercado. Com certeza, com certeza, com certeza. Não, não tem, não tem não. Cara, quando a gente fala assim de Pedro, Tiago e João, acho que Pedro e Tiago, eles eram, aliás, Tiago e João, isso mesmo, Tiago e João, eles eram parentes, eles eram irmãos. Então, se um deles estava mais próximo, o outro automaticamente já estava próximo também, né? Tô na cola aí, né, velho? Tipo assim, ó, vamos junto aí, né? E talvez Pedro, por ter sido o cara, o primeirão, entendeu? Mas a gente não tem. Hã? André que apresentou Pedro. Então André foi o primeiro. Aí, o Bruninho já falou para nós, tá vendo aí? Meu Deus! Então, mas a gente não tem uma explicação do porquê esses camaradas eram mais próximos, tá? Mas, sobre a proximidade deles, nós temos 3 momentos que a Bíblia mostra que eles eram de fato mais próximos. Que era, qual que vocês se lembram desses momentos? Que os 3 são chamados mais próximos? Quando ele ressuscita a menina. Esse aí eu achei que vocês não iam lembrar, não, né? A filha de Jairo, transfiguração e no Getsemane. No Getsemane. Então são esses 3 momentos. Getsemane, na ressurreição da filha de Jairo e na transfiguração. Você vê na transfiguração, sobre só Pedro, Tiago e João, com Jesus lá em cima. Quando vai ressuscitar a filha de Jairo, Jesus põe todo mundo para fora, chama Pedro, Tiago e João e entra lá dentro. E quando está no Getsemane, ele sai para orar e chama os 3, Pedro, Tiago e João, para acompanhar ele um pouquinho mais, para estar orando mais de perto. Mas... Oi? Talvez por ele ser a base, né? Talvez assim, Jesus via nele, porque algo que a gente talvez erroneamente, né, a gente fala e a gente escuta, né, que Jesus amava mais João, né? Jesus amava mais João. João mesmo fala que ele era o discípulo amado. Outro dia eu até usei essa base lá em casa lá, né, com os meninos. Agora os meninos, tudo a pergunta é sobre o Noah, né? Você ama mais o Noah que a gente? Eu falei, não, meu filho, não amo mais o Noah. Ele precisa de mais atenção que vocês, né? Porque vocês já são bitelão já, né? Aí o Will, não, mas comigo e as coisas... Eu falei, não, o seu é o que menos precisa. Brincadeira, né? Eu falo com ele assim, ó, Will, eu tenho coisa que eu falo com você que eu não posso falar com a Samanta de cara porque você é homem. A sua preparação até é outra. Porque você é homem, eu preciso tratar você como homem. Você não é homem. Então eu preciso tratar você como homem. A sua irmã é moça. Eu preciso tratar... Eu fico mandando você fechar a perna, Will. Eu vou dar a Samanta toda hora, tem que mandar, Samanta, fecha a perna. Mas eu estou dentro de casa, mas se você não aprender dentro de casa, você vai ficar na rua. Então fecha. Eu mando você fechar a perna, Will? Não, não manda. Eu falei, pois é porque você não é moça. Se você fosse moça, eu ia mandar também. Aí agora, o Noah, ele precisa de mais atenção que vocês, mais cuidado, porque ele não sabe fazer nada sozinho. Você já faz tudo sozinho. Mas isso não tem nada a ver com amor.
E João também, cara, não tem nada a ver com amor. Como ele se trata de o discípulo amado, aí a gente pensa, Jesus amava tanto João, que João até deitou no peito de Jesus, né? Mas, na verdade, de quem partiu a decisão de inclinar no peito? Não foi Jesus que inclinou no peito de João. Foi João que inclinou no peito de Jesus. Ou seja, se você tem 10 filhos, um deles decide inclinar a cabeça no seu peito, é porque você ama ele? Não. Ele, na verdade, é que tomou a decisão de, eu quero estar mais perto. Então, assim, eu já falei isso aqui, é quando eu falei de Pedro, né? Aí eu citei um pedacinho de João. Mas aí lá em casa eu falo isso, eu falo assim, então, por exemplo, se um dos vocês vem cá, me dá um beijo, me abraça, e deita, eu não estou amando um mais que o outro, só porque um faz, não, vem todo mundo e faz, entendeu? Aí vocês vão saber que eu amo todo mundo igual. Então, isso partiu de João, não partiu de Jesus, né? Então, aí, cara, assim, tem até o Luciano Subirá, uma vez, ele tem um estudo, uma pregação, não me recordo, ele falando de João, né? Ele falando assim, ele brincando, né, que se ele vivesse com João, ele provavelmente ia pegar muito no pé de João, porque eles iam ficar zoeira. Olha lá, o mais amadinho lá, ó. Olha lá. Aí ele falou assim, aí o Subirá brincando, né? Se ele andar assim, provavelmente dá um chute no pé dele assim, fazer ele dobrar a perna assim, né? Dar aquele totó assim. Ele falou isso. Eu ia fazer bullying com ele. Mas imagina a situação, velho. Imagina a situação. Os discípulos tudo caminhando na frente. E Pedro ficou para trás com Jesus. Daquela situação lá, quando Pedro fala assim. Aí Jesus fala assim, Pedro, quando você era mais novo, você cingia os lombos, você fazia o que você queria. Tipo assim, Pedro, você fazia o que você queria, ninguém mandava no você. Cavalo brabo, ninguém domava. Só que vai chegar um período que não vai ser assim não. E você vai morrer por mim. Aí Pedro, isso na minha tradução, tá gente? Aí Pedro vai falar com Jesus assim, tipo assim, imagina Jesus e Pedro aqui, e os 11 lá. Aí Pedro fala assim, e João? Aí Pedro fala assim, aí Jesus deve falar assim, se eu quero que ele fica até que eu venha, o que importa para você? Cara, só me segue. Aí, imagina agora a situação, né? Pedro estava sozinho com Jesus, aí Pedro chegando nos 11 que estavam lá, e os 11 falam assim, ei Pedro, o que Jesus falou com você lá sozinho? Aí ele, rapaz, ele falou que nós vamos tudo morrer por ele, mas tem um que não vai morrer não. Aí imagina assim, né? Aí o pessoal, quem? Aí ele, chuta quem é que não vai morrer. Imagina, tipo essa situação. Chuta aí quem é que não vai morrer. João, né? Tipo assim, né? Imagina um bullying com o João por causa dele estar próximo de Jesus, né? Isso acontece até na igreja aqui, não o bullying, entendeu? Mas acontece aqui, ó. Você precisa falar com o homem, liga para fulano, que fulano liga para ele. Eles têm um telefone diferente lá. Ai. Então, João, cara, talvez por essa proximidade, talvez ele sofresse mesmo, né? Um bullyingzinho de vez em quando. Aí na mesa, o que aconteceu na mesa? Jesus está contando o que aconteceria, né, como que seria os últimos tempos, que alguém ia trair ele, e João estava do lado de Jesus. Aí Pedro olha para o outro lado e fala assim, João, pergunta a ele quem é. Pedro fala isso para João, pergunta a Jesus quem é, porque ele falou que alguém vai trair, e quem estava do lado de Jesus? João. Aí Pedro, preocupado, né, e quando Pedro fala isso, olha para você ver o que Pedro estava falando para ele, né, Pedro fala assim, João, pergunta a Jesus quem é. Quando Pedro fala isso, Pedro estava dizendo assim, no subconsciente, não sou eu, nem João, porque se eu estou perguntando quem vai ser, eu tenho certeza que não vai ser. E João também não vai, João está do lado do homem, não pode ser João. João, pergunta para ele quem é, porque eu sei que não é, porque eu não sou, e você não poderia ser, tipo isso, né? Então no subconsciente era isso que Pedro estava falando quando ele perguntou a João. Então, aí a gente
cara, dá uma pregação top você falar da intimidade de João com Jesus, cara. Top, das top mesmo. Mas aí a gente vendo o que João colheu com essa proximidade. Olha para você ver. João 18:15 vai dizer que João era o único cara que participou do momento de agonia de Jesus no Getsemane. É o único cara que participou da agonia, porque ele fala assim, o outro discípulo estava com Jesus, nesse momento da agonia. Quem era o outro discípulo? João. João era esse discípulo, o discípulo amado. Aí João, capítulo 19, versículo 25 ao 27, vai falar que João era o único dos discípulos que estava aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Cadê os 11? Um já tinha suicidado e mais 10 tinha espalhado. Jesus falou, né, ferirei o pastor e o rebanho, as ovelhas serão dispersas. E aconteceu isso de fato, todo mundo espalhou, mas João não espalhou. E Jesus, cara, vamos lá, ó, quer ver, ó, João 19, olha você vê isso aqui, o que Jesus confia para João. João 19, 25. Ó, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, Jesus falou com João assim, João, cuida da minha mãe. Está aí, ó, sua mãe agora. Mãe, está aí, seu filho agora. Ó. Então, provavelmente ele estava morto aqui nessa situação já. A Bíblia não relata a morte de José, mas a gente entende que José estava morto aqui. A gente entende que José estava morto aqui, porque senão ele estaria aos pés da cruz também. Entendeu? Então a gente entende que aqui ele já tinha falecido. Então, João, cara, ele participou de um momento de agonia de Jesus. João estava aos pés da cruz e Jesus o confiou à sua mãe. Jesus falou assim, cuida da minha mãe, João. Então, você vê a intimidade que João tinha, o que trouxe. Porque a Bíblia vai falar que em João 7, do versículo 1 ao 9, que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele, até que Jesus ressuscitou. Nem os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus. Então, por quê? Os irmãos de Jesus podiam estar aos pés da cruz, com a mãe dele. E Jesus falava assim, aqui, meus irmãos, cuida da mamãe aí. Ó. Mas os irmãos de Jesus não estavam lá. Por quê? Eles não acreditavam em Jesus também. Só foram acreditar depois da ressurreição. Então, João, cara, ele se transforma com isso em um importante líder na igreja de Jerusalém. Em Gálatas 2, 9, vai falar que João ele era uma das colunas da igreja, junto com Pedro e com Tiago. Não Tiago apóstolo, Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Então, João, ele era uma das colunas da igreja, Gálatas 2, 9. E junto com ele, Pedro e Tiago. Então, aqui nessa época, o apóstolo Tiago, ele já tinha sido morto, ele foi morto por Herodes, né? Ele já tinha sido morto aqui. Deixa eu anotar um negócio aqui. Dando um presente aqui para o pastor Paulo. E outra coisa, cara, assim, deixa eu ver aqui se eu posso entrar nisso já. Vamos entrar. João, segundo a tradição, os discípulos morreram por meio do martírio. Todos foram martirizados. E a história vai falar para nós, a tradição, né, a gente chama de tradição, que João é o único camarada que morreu de velhice. Mas eles tentaram martirizar ele também. O que a tradição vai falar? Que ele foi colocado em um caldeirão quente, né, e ele não morreu. E ele ficou lá dentro, no caldeirão, borbulhando, e nada aconteceu. Aí o que eles fizeram? Exilaram ele em Pátimos. Porque a intenção deles, sabe o que era? Calar João. João era o último cara que estava vivo. João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Isso aqui foi no ano 90. Então o apóstolo Paulo tinha morrido e ele não estava vivo. Estava vivo ainda. O apóstolo Paulo já tinha morrido.
Pedro já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, os discípulos tudo. João era a última voz a ser calada. Aí, João era a voz a ser calada, e tentaram matar o homem no caldeirão borbulhando, ele não morreu. Aí falou assim, não, nós precisamos calar ele, vamos mandar ele para Pátimos, exilado, ele não vai ter ninguém lá. Aí lá dentro ele me escreve o Evangelho de João e Apocalipse. Lá em Pátimos. Vocês vão calar esse homem, ele escreveu o Revelation Book lá. E... trabalha mesmo. É igual aquela, tem uma história aí, né, a gente não sabe se é só para aumentar a fé da gente ou se aconteceu mesmo, né, que um bruxo da cidade mandou fazer uma compra no supermercado para a mulher lá, uma crente aí, uma cristã, mandou entregar lá na porta dela. Aí chegou lá, o cara está descendo a compra e ela aí você não quer saber quem entregou? Não, ele falou assim, não quer saber não, porque se Deus mandou, até o diabo obedece. Então quer saber quem mandou ou não? Se aqui foi Deus que mandou cá para casa, quero saber quem mandou ou não. Aí, cara, João, então, ele foi o cara que foi levado para Pátimos, né? E ele foi lá, provavelmente, você vê, João, cara, quando ele fez esse relato do Evangelho de João e o Apocalipse, foi em meados do ano 90, ou seja, já tinha 60 anos, cara, que Jesus tinha morrido, velho, 60 anos, aí que ele escreveu. Ele, imagina agora a condição de João, ele já tinha visto tudo que circulava a respeito de Jesus, ele falou, mas está faltando agora mostrar que ele era de fato Deus. Aí ele vai e escreve um evangelho totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas, agora ele relata a divindade de Jesus, e mostrando que Jesus veio para todos. Em João capítulo 20, versículo 31, está escrito o propósito do livro, a gente pode ter isso aqui como o propósito do livro de João. João capítulo 20, versículo 31, olha o que está escrito, João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, isso foi escrito para que vocês creiam e saibam que Jesus, ele é Deus, e que vocês, ouvindo isso, vocês vão crer nele. Então, esse é o propósito de João. E a gente, cara, quando a gente vê... Deixa eu ver as horas aqui, porque quando a gente está estudando, a hora não passa normal não, né? Mas João, cara, olha algo que aconteceu, eu falei isso quando a gente falou de Pedro, mas quando Jesus foi capturado, no Getsêmani ali, que os discípulos todos se dispersaram, só que Pedro e João ficaram acompanhando de Jesus de longe, ficaram vendo de longe, meio que escondido atrás assim, e acompanhando até que Jesus ele entra para dentro para ele ser julgado ali, né? Eles começam agora, os soldados, os oficiais, entendeu? O império, os fariseus, todo mundo ali começar a pressionar Jesus, e Jesus entra, né, com os soldados levando ele, aí Pedro e João chegam diante lá desse templo para entrar, né, ali, e a mulher da porta, ela abre para João entrar, porque ela conhecia João, então ela deixa João entrar. Aí Pedro, outra vez, né, igual na ceia lá, que Pedro fala assim, João, pergunta aí quem é. Aí Pedro deve ter falado, sou João, conversa com o cara lá e deixa eu entrar também. Isso aí foi a ruína de Pedro, coitado, quando ele fez isso aí. Nossa, se ele não tivesse entrado, rapaz. Aí João vai lá e troca uma ideia com a mulher lá que ficava na portaria, né, o soldado. Aí volta e fala assim, ô Pedro, pode entrar, eles deixaram. Aí eu imagino que João, quando João entra, ele já se aproxima a Bíblia não está falando isso, tá, gente? Eu que estou falando. Eu acredito que quando João ele já entra, ele já chega mais perto de onde Jesus estava, porque ele conhecia, ele foi liberado de entrar, todo mundo sabia que ele era discípulo de Jesus, ele não estava escondido de ninguém ali. Então ele chegou mais perto para ver o que estava pegando. Agora Pedro, não, mas João, ele era conhecido, a Bíblia fala que João era conhecido do sacerdote. Então ele era... todo mundo falou com Pedro, você seguia ele, né? Mas ninguém falou nada de João. É porque o João já era chegado do cara, entendeu? Pedro não.
João já era assim, João já era de casa. Eu sei que você fala com É, ele, mas mas a gente conhece, né? Sei lá o que João tinha feito. É, mas agora Pedro, na hora que Pedro entra, ele fala assim, esse aqui também é discípulo de Jesus. Aí Pedro fala assim, não, eu não sou nada não, conheço esse homem não. Aí depois ele se assenta lá, né, perto de uma fogueira, e eles vão de novo e falam assim, não, esse aqui ele fala, você fala como eles. O cara não tem nem, se a gente quiser ficar desviado, a gente nem consegue não. Depois vocês me falam para eu contar uma história desse negócio de desviado aí. Aí Pedro tentou, cara, sair desse negócio, até que na terceira vez ele falou, não, é você sim. O primo do soldado que Pedro tinha cortado a orelha estava lá. Não, você cortou a orelha do meu primo, sem vergonha. É você sim, você é discípulo dele. Aí a Bíblia fala que Pedro até xingou essa hora. Xingou, falando que não era. Imagina que ele solta um merda lá. Que merda, pai, não sou não. Talvez tenha uma coisa pior, né? Não precisa de falar. Mas ele xingou, cara. Falando e esbravejou, falando que não era. Mas nessa hora, foi a hora que Jesus vira, né? O galo canta e Jesus vira. E por um momento, né? Os dois têm uma troca de olhar, assim, ó. Jesus lá, tomando tapa na cara, sendo cuspido. Aí na hora que o galo canta, Jesus dá aquela olhada assim, ó. E por um instante, os olhares dos dois se cruzam assim, Pedro negando a Cristo e Jesus olhando para ele assim, ó. Olha para você ver a situação. Então, mas o que eu queria focar não era em Pedro, né? O coitado do Pedro, mas era em João, cara. Quando João entrou lá dentro, com certeza João sabia o que estava em jogo, o que ele podia acontecer com ele dentro. Pedro não pensou nisso, velho. Pedro foi no impulso e lá dentro foi a ruína dele, porque ele foi provado, não passou, traiu Jesus, tudo lá dentro, que ele não mediu, né, o que era. É por isso que a gente precisa medir se a gente quer servir a Deus, entendeu? Cara, imagina, esse negócio de desviar. Deixa eu dar uma presença para um rapaz aqui que chegou aí. Rapaz, nós que somos cristãos, que já estamos inseridos no ministério, a gente só serve para ser cristão. A gente não serve para desviar. Se você falar assim, ó, rapaz, já passou na minha cabeça eu largar tudo. Não é para ir para o mundo, não. É só para largar tudo. Só para falar assim, cara, eu quero viver outra vida. Eu quero viver só eu, minha família, lá em casa, quietinho, eu não vou pecar contra Deus, não vou fazer nada errado, mas eu queria só viver só nós, não queria ter problema nenhum, responsabilidade nenhuma com isso. Mas eu tenho certeza que na primeira igreja, talvez eu não aguentar ficar sem ir na igreja, né? Eu tenho que ir nenhuma, sentar lá, tipo, vou ver o culto aqui do cantinho, assim, aí ia levantar a irmã do coque, falou assim, o que você está fazendo sentado aí? Eu tenho certeza. Cara, e outra, você não consegue desvincular disso. Você não consegue. Está lá o Noah nascendo, lá no hospital, lá, e nós procurando a live. Eu falei, mas até agora não começou a live. Será que aconteceu alguma coisa? A live do culto lá da Rampa? Até agora não começou o negócio. Tô caçando a live e o menino nascendo lá, eu nem vendo o menino, vendo a live. Brincadeira. E o menino nasceu às 7h40 da manhã. A live foi 10 e pouquinho. Mas, cara, eu lembro uma vez, a Lília, eu contei isso aqui já, mas eu vou repetir aqui, talvez algum de vocês não pegou, né? Mas a Lília, uma vez que a gente mudou para cá, para Massachusetts, eu vim um mês antes para Massachusetts, comecei a morar aqui, porque eu comecei a trabalhar, e a Lília ficou morando em Canérica. Nesse um mês que eu morava aqui, eu comecei a vir na Ramp, né? E aí eu falava, cara, nossa, eu estou gostando demais da igreja e tal. Aí na primeira vez que a Lília mudou para cá, depois de um mês. Aí ela começou a vir, tal. Cara, foi totalmente diferente do que a gente vê hoje. Por exemplo, aí chega um pessoal aí, e o pessoal abraça, e conversa. Rapaz, a gente deve ficar daqui um mês, mais ou menos. A única pessoa que conversava comigo nessa igreja, que era o pastor Wesley. Porque a gente só conhecia ele. Eu entrava e saía aqui todo culto. Só o pastor Wesley conversava com a gente. E o apóstolo, né? Dava um alô assim e tal. Mas para mim não estava nem aí. Eu não importo com nada, não, né? Mas a Lília falou assim, um dia, né? Nós vimos para a igreja numa quinta-feira. Aí ela, eu não gostei da igreja, não.
não quero não. E pessoal frio, ninguém nem conversa com a gente. Se depender de mim, eles nunca vão saber que eu sou pastora. A Lília falou desse jeito, dentro do carro, na quinta-feira. A gente vindo para a igreja. Ela falou, se depender de mim, eles nunca vão saber que eu sou pastora. Ninguém nunca... Hã? Não. O pastor Wesley sabia, né? Mas o pessoal da igreja não sabia, não. Aí chegamos na quinta-feira, rapaz, sentamos lá atrás, velho. Sentamos naquela coluna ali, a penúltima ali, ó, lá atrásão. E estava lá, o apóstolo pregou nessa quinta-feira. E aí, rapaz, e estava preparando já para acabar o culto. Aí no finalzinho, o manto pegou aqui, né? Tá. O apóstolo, rapaz, ele saiu marchando. Ela na Lília, lá atrás, assim. Pegou ela na mão assim e falou assim, você quer abraço? Porque ela falou assim, ninguém nunca me abraçou aqui na igreja, ela falou. Uau. Aí ele falou assim, você quer abraço? Você não veio aqui para ganhar abraço, você veio e foi para abraçar. E você não é pastora, não? Só vou te mostrar onde é seu lugar. Pegou ela na mão e trouxe ela cá no púlpito. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, parece como eu estava dentro do carro. Porque era tudo que nós tínhamos falado. Ela falou assim, ó, ninguém nunca me deu um abraço. E ela, se depender de mim, nunca vai saber que eu sou pastora. Você quer abraço? Você veio e foi abraçar. E você não é pastora, não? Vou te mostrar onde é seu lugar. Foi pôs ela cá no púlpito. Eu falei, amor, vai ter jeito não, nós vamos ter que ficar aqui mesmo. É verdade. Não, isso aconteceu, assim, esse foi quando a gente estava chegando, mas já aconteceu esse negócio, parecia que o apóstolo tinha uma escuta mesmo, assim, dentro do carro, assim, sem lógica, cara. Nossa. Então, João nessa aí, cara, ele foi o camarada, ficou conhecido, né, como o discípulo, não ficou conhecido, ele era o discípulo amado, porque é citado no livro dele, né, e ele era o camarada mais próximo de Jesus. E o propósito do livro que a gente leu aí agora, aqui no versículo 31, esses, porém, foram registrados para que creias em Jesus Cristo, Filho de Deus, e que para crendo vocês tenham vida em nome de Jesus. Então, os dois propósitos do livro, do Evangelho de João, é um propósito apologético. Vocês sabem o que é apologética? Alguém sabe? Não é apologia, não, é apologética. Apologética, o que é apologética? É a defesa da fé. É defesa da fé. Nós vamos estudar apologética, né? A gente já falei. A gente vai falar de teontologia, apologética, e são matérias de teologia. A apologética é a matéria, é você fazer a defesa da fé. É você saber defender a fé que você expressa, entendeu? E na apologética nós vamos fazer isso. Então, João é um evangelho apologético, mostrando que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele defende isso, tá? E ele é evangelístico também, porque ele fala, né, e que vocês crendo nisso, que vocês tenham vida nele. Isso está dentro do propósito do livro. Agora, algumas peculiaridades do evangelho de João, coisas que a gente vai encontrar somente em João. Lembrando que João não é mais sinótico, tá? Então, João não sendo mais sinótico, 90% de João só está em João. 90% do evangelho de João só está em João. Por exemplo, essa introdução, aquele milagre do vinho, que a gente conhece, só está em João. É João que relata. Capítulo 3, Nicodemos e Jesus, só João relata. Quando Jesus, no capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, só João relata. Quando a gente vê o capítulo 5, né, Jesus no tanque de Betesda, que um paralítico que tinha 38 anos, que ele foi curado, só Jesus relata. Só João relata. E, Bruninho, dá uma olhadinha ali atrás se tem pilha. O Pedro olha, porque o Pedro sabe onde fica a pilha lá. Dá uma olhadinha, por favor. No capítulo 6, Jesus,
Só em João fala que Jesus, ele relata, né, o capítulo 6, a partir do versículo 22, que ele faz um relato que ele é o pão da vida. Só aqui Jesus entra falando algumas coisas que ele é. Ô Pedro, se não tiver pilha, você traz um outro microfone. Ele vai falar que ele é o pão da vida, ele vai falar que ele é a fonte da água da vida, no capítulo 7. Capítulo 9, a cura do cego de nascença, só João relata. Capítulo 10, a parábola do bom pastor, só João relata. Exclusividade, não é parábola, tá? A história de Jesus, o bom pastor. Capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro talvez seja o maior milagre de Jesus publicamente, né? Quando a gente vê em João capítulo 11, versículo 35, né? Fala assim que Jesus chorou, né? Cara, e aqui acontece um negócio. Disseram, pois, os judeus, vede como amava, né? Como Jesus amava Lázaro a ponto de chorar por Lázaro. Mas algo aqui, a gente já falou disso aqui uma vez, se eu não estiver enganado, por que Lázaro ele precisou ficar morto, né, 4 dias para que e Jesus entra e ressuscita Lázaro? O que a gente falou, vocês lembram? Era tipo um certificado de óbito, né? Porque é o seguinte, se um cara, um morto qualquer, se ele está a 1 minuto morto e a 1 hora morto, então, se alguém está morto, com 1 minuto de morto, ou 1 hora de morto, ou 100 anos de morto, não muda. É morto. Morto 1 hora, ou morto 1 dia, ou 100 anos, é morto. Vai mudar a decomposição do corpo, mas vai estar morto. Morto é morto. Só que havia uma crença, né, a crença do atestado de óbito, que por instrumentalidade humana, alguém poderia ressuscitar até o 3º dia. O que seria isso, pastor? Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17, nós vamos ver o filho da viúva. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou por meio de a oração de um profeta, de um homem. De um homem, não foi Deus quem fez. Aliás, é Deus quem fez, através da vida de um homem. Aí nós temos a mulher sunamita, 2 Reis, capítulo 4, mesma coisa. Outra coisa, 2 Reis, capítulo 13, aquele homem que encostou nos ossos de Eliseu, e ele foi ressuscitado. O homem foi jogado lá no túmulo, na hora que ele foi jogado, ele encostou nos ossos de Eliseu, imagina, a unção era pouca que esse homem tinha, encostou nos ossos dele e reviveu. Isso tudo está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o filho da viúva, em Lucas capítulo 7, que foi ressuscitado também por meio da intercessão de um homem. Por Deus, mas um homem. A filha de Jairo, né? Nós temos ali ela ressuscitando. E temos Eutico, Atos capítulo 20. A filha de Jairo era Jesus, né? Mas Eutico, quando Paulo ele ora, Eutico é aquele camarada que Paulo estava pregando o sermão, ele estava sentado na janela, aí ele adormeceu, deu uma cochilada, caiu da janela e morreu. Aí Paulo orou e Deus trouxe ele à vida de novo. Então, isso são relatos de pessoas que morreram e foram trazidas à vida novamente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e não foi Deus quem fez, tirando aqui a filha de Jairo, que eu li, mas foi Jesus, a filha de Jairo. Então, por meio da instrumentalidade de um homem, Deus poderia trazer alguém à vida até o 3º dia, porque já tinha acontecido isso. Agora, a partir do 4º dia, para fazer, era só Deus que podia fazer. É o motivo pelo qual
Lázaro, no quarto dia, na hora que Jesus chega, já tinha quarto dia. Esses dias eu vi esse episódio lá, por coincidência, na novela lá agora, eu nem sei mais qual que é a novela que está passando, porque são tanta coisa, tem uns que falam de rei, outro está falando de Jesus, outro está falando lá de... Está tendo as duas ao mesmo tempo? É. Ah, tá, então é isso, por isso que eu não entendo. A minha mãe vê, eu chego, né? Aí eu só pego umas partes lá de vez em quando, assim. A semana passada mesmo eu vi a parte que Pedro troca o olhar com Jesus, assim, ó. Que Jesus apanha lá e Pedro negando. Não, não conheço esse cara aí. Jesus olha para Pedro, eu vi lá na novela. Mas aí, aí na novela eles fazem assim, Jesus chegando com a galera lá na frente o túmulo de Lázaro. Aí o pessoal exagerado demais, queria mostrar que estava fedendo, né? Já cheirava mal, todo mundo de longe já, todo mundo tampando assim, né? Quase 1 quilômetro de distância assim do túmulo, assim, com a pedra lá na frente, todo mundo tampando. Não, não faz isso não, já está fedendo. Aí o pessoal vai e tira, aí Jesus fala assim, remove a pedra aí. Aí Jesus vai, aí todo mundo vai lá, tira e todo mundo, nossa Deus, o que vai fazer? Aí ele vai assim, Lázaro, vem para fora. Então Lázaro ressuscita no quarto dia. E ali tinha, cara, a Bíblia não faz esse relato, mas com certeza absoluta. Fariseus, escribas, se converteram a Jesus nesse período que Jesus estava aqui, cara. Se converteram a Deus, porque era impossível eles não ver o que Jesus estava fazendo. Eu tenho para mim que quando Jesus foi morto e crucificado, não tinha como eles não saber que eles estavam crucificando o Cristo, Deus. Porque Jesus tinha dado já tinha feito tudo. Para mim o que acontece é que eles não abriram, porque é o seguinte, se os fariseus falassem assim, ele realmente é o Messias, eles estariam falando assim, nós estávamos errados o tempo todo. Os escribas falaram assim, nós estávamos errados o tempo todo. Tudo que nós ensinamos está errado, porque Jesus combateu tudo. Então, se eles falassem assim, ele é Jesus, ele estava falando assim, nós não merecemos respeito, porque tudo que nós ensinamos está errado. Só que o ego deles não deixou eles fazer isso. Eles falaram assim, cara, nós temos que matar esse cara, porque é o único jeito. Ele está acabando com a gente aqui. Está acabando com a nossa reputação. Tudo que a gente ensinou ele está desfalando, mas ele mostra, ele faz as coisas acontecer, entendeu? Então, assim, Jesus tinha feito tudo, todos os milagres. Isso, mata ele e resolve, entendeu? Só que não. Então a gente é a mesma coisa quando a gente vê lá em Marcos, capítulo 2, quando eles descem com aquele camarada no telhado, né, um cara que estava enfermo, aí Jesus fala, perdoados estão os seus pecados, eles pensam a mesma coisa, quem é você para perdoar pecado? É só Deus que pode, e a gente já falou sobre isso. Aí vem agora o capítulo 13, aquela parte que Jesus lava os pés, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, aqui quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, né? O que Pedro fala? Você está doido, rapaz? Você vai lavar meu pé? Imagina a situação, não era asfaltado, né? Era só terra, e a galera andava aí com chinelo aí no terrão aí, meu filho. Ih, rapaz, pé russo para lá, meu filho. Aí chegava lá, só que caldinho do pé, lavava na casa do cara, aí Jesus falava assim, eu vou lavar o pé de todo mundo aí. Primeiro eles estavam discutindo quem era o maior, né? Não, quem é o maior? Eu acho que é eu vou sentar do lado, fulano, não, é eu, tal. Jesus falou assim, senta todo mundo, vou lavar o pé de todo mundo aí. Aí Jesus falou assim, vou mostrar para quem que é o maior. Vou lavar o pé de todo mundo. Aí Pedro, você está doido, rapaz? Na minha tradução, né? Na tradução da Ramp, linguagem de hoje. Você está doido, rapaz? Vai lavar meu pé nada não. Você não vai se humilhar, porque quem lavava pé era o criado da casa, entendeu? Era o criado. Se eu tivesse um criado lá, ó, eu e o Pedro, o Luciano, todo mundo chegava e falava, não, senta todo mundo aí, enquanto você está sentado, o criado lavando seu pé, bacana. E o seu lá de boa, cafezinho chegando, aquele negócio assim. Aí Jesus fala assim, não, senta aí que eu vou lavar. Aí não, você não vai lavar. Aí Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim, então lava meu pé e me dá um banho completo, lava minha cabeça, me lava todo. Pedro fala desse jeito. Ó, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás o pé. Capítulo 13, versículo 8. Respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés,
você não tem parte comigo. Pedro disse, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Me dá um banho completo aí, então, já que precisa, né? Então, aí nós vemos agora, do capítulo 14 até o versículo 17, só tem esse relato em João. Do capítulo 14, Jesus dá as últimas instruções aos discípulos, né? Ele instrui os discípulos algumas coisas. Ele fala aqui, continuação das instruções de Jesus. Aí aqui no próximo já fala de Judas, né? Ele fala assim, só um que não está limpo. Só um que não está limpo, ele está falando de Judas. Aham. Ele estava falando assim, a intenção dele era corpo físico, mas era de se entregar por completo. Jesus, já que você vai lavar meus pés, me lava todo, ou seja, eu quero ter essa comunhão por inteiro com o Senhor, meu corpo inteiro, porque Jesus falou assim, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim, já que você vai lavar meu pé, me lava inteiro, mostrando assim, que a comunhão que ele queria que Jesus é por inteiro, mas Jesus falou assim, não, eu não preciso lavar você todo, só os seus pés que eu preciso lavar, né? Então, aí Jesus fala assim, ó, aquele que já está lavado, ou seja, aquele que já é lavado, a linguagem pentecostal, lavado e remido no sangue de Jesus, né? Aquele que já é comprado, ele não precisa ser lavado, senão os pés, pois, no mais, todo está limpo, ou seja, você já está santificado, você já está limpo, você já está preparado. Aí ele fala, né? Mas nem todos, porque ele estava falando de Judas, né? Que Judas estava no meio dele e que Judas não estava limpo, né? Ele fala também na ceia, né? Ele fala que um deles, ele cita Judas também. E esse ato de lavar o pé, mas pode mostrar servir? Mostrar servir, mostrar comunhão, entendeu? Mas mostrar, Jesus queria mostrar para eles nessa situação, que o maior é quem serve. O maior não é... Jesus, ele está na condição que Senhor, mas ele é o maior. E ele é quem estava servindo, para mostrar aos discípulos o seguinte, não é que você a pirâmide comigo é ao contrário, quem está aqui em cima é o que serve mais que todo mundo, entendeu? Então Jesus, ele fez isso para os discípulos, para mostrar que quem está lá em cima é o que serve mais, né? Pastor, a presciência de Deus é muito louco, né? Porque, tipo assim, ele já sabia que Judas ia trair, mas, tipo assim, e se Judas não traísse? O que ele ia arrumar? Não, mas o seguinte, essa questão da presciência, se a gente for estudar ela, é até difícil a gente estudar isso, da gente trazer porque sempre vai ter uma pergunta a mais, até que vai ter que chegar uma hora e falar assim, cara, a teologia explica dessa forma, entendeu? Aí eu vou ter que te falar o que a teologia explica, dependendo das linhas de pensamento, né? De você ser eleito, ou você não ter livre-arbítrio, ou você tem livre-arbítrio, você foi eleito, predestinado, eu vou falar dentro dessa visão. Mas os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Se Judas não tivesse traído, uma outra pessoa trairia. Outra pessoa trairia. Mas essa questão de trair precisava acontecer, porque isso era plano. Entendeu? Era plano de Deus. Agora, você fala assim, poderia ter sido Pedro o cara que ia trair? Poderia. Entendeu? Judas poderia não ter traído? Poderia não ter traído. Por quê? Sabe, isso aí. Jesus ia saber sempre o que é. Ele não ia, se for, por exemplo, Jesus sabia que era Judas, porque foi Judas o cara. Mas se tivesse sido Tiago, Jesus saberia que tinha sido Tiago, e Tiago era o cara que ia ser o tesoureiro, Tiago ia ser o cara que ia molhar o pão com Jesus, Tiago ia ser o cara que ia entregar, ia ser mudar para Tiago. Tudo, o que aconteceu com Judas ia ser. Tudo. É a mesma coisa. Sabe também. Porque quando fala assim, que nem o Filho do Homem sabe, só Deus, isso aí estava falando de Jesus como homem. Jesus, ele foi assunto ao céu,
sentou à direita de Deus e foi lhe dado todo o poder. Todo o poder. Ele sabe de tudo. Eles são um só. Mas quando fala assim que Jesus, ele não sabia, estava falando na humanidade de Jesus. Mas Jesus, ele já foi assunto ao céu e isso ele sabe. Ele não sabe, assim, Jesus não sabe o dia que vai voltar, não? Com certeza, ele sabe. Ele só está esperando, né? O pavio só está aceso lá, daqui a pouco. Está chegando. É um dia e menos um dia, isso mesmo. Os anjos não sabem, os anjos não. Mas a Trindade é uma união perfeita. Eles sabem, Pai, Filho e Espírito Santo, sabem desse dia, sabem desse encontro, entendeu? Os anjos não sabem. Podia ser agora. Podia ser agora. Rapaz, essa é uma boa pergunta, hein? Essa aí é para quarta-feira. Porque na quarta-feira nós vamos falar do capítulo 6 de Gênesis. Hã? Hã? Não. Já vi alguns capítulos assim, mas eu não acompanhei, não. Seta maligna pura isso aí. Não existe uma teoria daquela ali, entendeu? O que acontece, acredito no que eu estou te falando, não é porque eu que estou te falando, não. O mundo sempre vai mostrar o mal com uma aparência de sofisma. Sofisma é meias verdades. O seriado de Lúcifer, cara, bombando na Netflix aí, os cristãos tudo vendo, velho. Entendeu? Por quê? Mostra o cara de cara colocaram um cara bonitão. Entendeu? O cara só fica sem camisa, acho que nem tem camisa no seriado. Aí as mulheres que tá vendo, tudo acha o cara top. E ele é o Lúcifer, o cara. Entendeu? Ele é o capetão. Mas eles colocam o cara no seriado de uma forma que você gosta do cara. Entendeu? Ele é atraente, o cara. Vai mostrar que ele teve um motivo pelo qual fazer aquilo, entendeu? Que ele talvez foi injustiçado, entendeu? Mas isso aí não existe, essa teoria teológica não existe, entendeu? Não existe uma linha teológica mostrando isso. Entendi. Uhum. Na verdade, como eu disse, essa teoria não existe teologicamente. Talvez nós vamos encontrar ela no satanismo, entendeu? Talvez encontra. Não sei. Mas o satanismo também não borda o diabo como bonzinho, não, entendeu? Nem o satanismo borda ele como bonzinho, porque de fato ele não é, entendeu? Então, mas essa questão do livre-arbítrio é assim. Na quarta-feira nós vamos falar sobre os anjos caídos, capítulo 6 de Gênesis. Aí vai entrar dentro dessa questão de livre-arbítrio, de anjo. Vamos falar que talvez, possivelmente, a queda do diabo, quando ela se deu, né? Foi antes de ter criado o homem? Foi depois? Foi quando que aconteceu isso, né? Nós vamos falar aqui. Próximo capítulo, quarta-feira. Não posso falar aqui, porque senão o pessoal não vem na quarta. Então, aí no capítulo 21, cara, nós temos aqui do capítulo 14 até o capítulo 17, Jesus dando as instruções para os discípulos. Aí 9:05 já, né? Como é que pode? Jesus ora pelos discípulos. Aí Jesus ele é preso no Getsêmani, capítulo 18.
Jesus no Sinédrio, Pedro nega Jesus, então aqui é naquela situação que eu falei, né? João, ele era conhecido do camarada lá do Sinédrio, então ele tem acesso aonde Jesus estava, e ele dá uma ajudinha para Pedro, né? Para Pedro entrar, mas ali a ruína de Pedro. Jesus perante Pilatos, lembrando que o galo cantou, vocês acham que esse galo era o quê? Um garnizé, galo de briga, galo gigante, galo índio, o que vocês acham que era? Aí, ó, o Pedrinho, Pedrinho, ó, pra você ver. Falando de Pedro, falei Pedrinho com Bruninho. O evangelista Bruno falou que era um instrumento, tá vendo aí, ó? Então nem o galo era, gente, não era um animal, nem era um animal, era, não, mas você e 99% das pessoas, entendeu? Hã? Lá é o seguinte, lá o galo é um animal imundo para o judeu, então eles nem teriam um galo lá, um galo igual do galinheiro aí, entendeu? Para cantar lá. O galo era uma cornetazinha que era tocada quando mudava de plantão, de turno dos soldados, entendeu? Então, Jesus estava falando assim, ó, antes que vai trocar o plantão, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que aquele soldado ali que me prendeu, antes dele ir embora para casa e vir outro, você vai me negar. É tipo isso. Mas não era um animal, um galo, entendeu? Aí fica aí essa... Aí, prendeu hoje que não era galo, hein? Mas mesmo não tem problema, não. Aí, ó, aí no capítulo, Jesus perante Pilatos, né, aí vem aquela todo o julgamento, a crucificação, o sepultamento de Jesus, a ressurreição. Jesus aparece para Maria Madalena, e no capítulo 21, nós temos a pesca milagrosa. E só João relata isso, tá? A restauração de Pedro, só João relata isso. João frisa agora, cara, ele frisa 7 milagres, eu falei da divisão do livro de João, ele frisa 7 milagres que mostram Jesus como Filho de Deus. Primeiro milagre está no capítulo 2, quando ele transforma a água em vinho. Tinha um vídeo tão top, cara, que eu perdi, eu não consegui achar esse vídeo na internet, mas era de um cara físico falando do que era necessário para uma água transformar em vinho. Aí ele falando assim, porque as pessoas falam assim, não, mas que milagre mais besta, né? Transformar água em vinho. Esse Jesus tinha que abrir o ministério dele transformando água em vinho. Mas esse físico, ele fala assim, não, Jesus só transformou água em vinho. Sabe o que ele fez? Ele começa a falar, cara, da ciência, assim, tudo que aconteceu geneticamente, vamos dizer assim, né? O que a ciência explica de molécula, para uma água transformar em vinho, cara. Então, assim, foi milagre demais uma água virar vinho. Entendeu? Aí eu não achei esse vídeo, cara. Esse vídeo eu vi, ele tem uns 15 anos já. Só que eu procurei ele. A água, no casamento, né? No casamento Jesus estava. Não, ele só explica o milagre de Jesus, que fez a água transformar em vinho. O que aconteceu, o que a ciência fala, qual a dificuldade para fazer uma água transformar em vinho. Tipo isso, né? O que você ia perguntar? Não tem o vinho na Bíblia, quando relata vinho, fala de alegria, né? Fala de regozijo, né? De um momento de alegria. Então, mas não tem uma simbologia assim, ó. Esse primeiro milagre, ele representa isso, né? Não tem, pelo menos eu não sei, se tem uma explicação do porquê esse teve que ser o primeiro milagre, sabe? Eu não sei te falar, não. Eu acho que não tem essa simbologia, não. O lugar é propício, casamento, né? Porque a Bíblia fala de casamento, que a igreja é a noiva, que Jesus ele é o noivo. Então, talvez ele tomou o lugar ali de um anfitrião de uma festa e proveu algo que estava faltando na festa. Mas Jesus ele não era o noivo daquela festa. Hã? Tudo da pregação. Cara, e assim, isso aí que você falou foi até interessante. Nós que temos vontade de pregar, de fazer algo, estamos aqui estudando, eu creio que todo mundo aqui quer pregar, entendeu? Talvez hoje você não está preparado, mas todo mundo quer, né? Tudo, cara, você tem que olhar com tudo, pensando assim, vou fazer uma pregação disso, entendeu? Tudo que você vai olhar, porque tudo dá uma pregação, tudo
tudo, absolutamente tudo. Eu lembro uma vez que eu estava num parque lá em Canera, chama Lecampal, acho que é Lecampal mesmo esse parque, um parque aquático. Aí eu estava lá assim, na beirada da piscina, né, e o Will e a Samanta lá no meio da água lá. Aí eu só fiquei em pé, perto da piscina assim, sabe? Fiquei perto da piscina assim, olhando. Aí eu fiquei olhando eles assim, e eles lá no meio lá. Aí passou um pouquinho, chegou um camarada com um menino no colo, um bebezinho, até com fraldinha, no colo assim. Aí ele baixava o menino, molhava só um pouquinho o pé dele. Aí depois eu vi outro pai pegando na mão do menino e entrando dentro da água. Aí eu falei assim, rapaz, aqui tem vários parâmetros aqui de maturidade com Deus aqui, né? Eu falei assim, ó, tem uns que estão lá na água sozinho, está nadando lá, ó. O Will e a Samanta estavam sozinhos, mas eles estavam no raso ainda. Já tinha uma galera lá embaixo, pegando até onda na piscina. E tinha uns que estavam no colo, não podiam nem entrar sozinho. E tinha outros que o pai levava, só molhava o pezinho assim e voltava, né? Eu comecei a olhar aquele negócio, falei, rapaz, isso vai dar uma pregação. Aí, montei uma pregação disso, me preguei na igreja. Do negócio que eu estava vendo os meninos no parquinho lá, para molhar na piscina. Aí eu fui e trouxe com relação a diferentes níveis de cristãos que existem, né? Existem aqueles que estão no colo mesmo, porque de fato eles foram gerados agora, mas tem aqueles que já são velhos, mas não saem do colo, entendeu? Então, assim, eles são alimentados como criança. Paulo vai falar disso, não Paulo, né? Em Hebreus vai falar, não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas ele fala assim, ó, na minha tradução, ele fala assim, vocês deveriam ser mestre pelo tempo já que vocês são cristãos, mas não está importando o tempo que vocês têm, eu estou tendo que ensinar as coisas básicas do evangelho de novo. Então vocês não podem ser mestre, já era para ser, porque tem um tempão que vocês estão aí, mas eu tenho que voltar a ensinar as coisinhas básicas de novo, beabá tudo de novo. Aí Paulo vai falando disso, entendeu? Tipo isso, nunca tira a rodinha. Evangelho com rodinha. Dá uma pregação. Tira a rodinha. É mesmo, bacana. Então, aí Jesus ele transforma a água em vinho. Depois ele cura o filho do oficial, capítulo 4, o paralítico de Betesda, multiplicação dos pães, tá? E essa multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. Jesus anda sobre o mar, está nos 4 evangelhos também. No capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. E capítulo 11, Jesus ele ressuscita Lázaro. Todos esses milagres foi antes da ressurreição de Jesus, né? Depois da ressurreição de Jesus, nós temos o capítulo 21, a pesca milagrosa. Quantos peixes mesmo que foram pescados aqui? 153 grandes peixes, tá? 153 grandes peixes. E esses milagres, cara, eles estão aqui para provar que Jesus ele é filho de Deus. Jesus ele pegou todos os aspectos de milagre, de multiplicações, de curas, de libertações, isso tudo provando que Jesus, de fato, ele é Deus. Então, João, ele relata aqui, cara, 7 ocasiões, nós estamos quase terminando, tá, gente? Ele relata 7 ocasiões em que Jesus usa uma expressão do Antigo Testamento. Sabe uma expressão que era muito usada no Antigo Testamento, que era muito forte para o povo judeu? É Jesus falar assim, eu sou, o eu sou. Quando Jesus fala com Moisés, fala que o eu sou te enviou. Então, essa expressão, o eu sou, era uma expressão muito forte para o povo judeu. Quando falava isso para o povo judeu, ele já sabia do que se tratava, que era de Deus que estava falando. Só que, esse primeiro relato, a gente vê em Êxodo 3,14. Que episódio foi esse? A sarça ardente. Moisés pergunta, quem é? Eu sou o eu sou. Deus fala com ele. Então, essa é uma expressão muito forte. Então, quando fala assim, eu sou, Deus está falando assim, da autossuficiência dele. Tem um padre lá no Brasil, o nome dele é Padre Antônio Vieira. Não, ele não é no Brasil, ele é português, mas viveu boa parte da vida dele no Brasil. E ele tem um livro que ele fala alguns sermões acerca de Jesus. Ele é um padre, tá, gente? Católico e tal. Mas ele fala algo bacana sobre o homem. É tipo um poeminha, sabe? Ele fala assim, o homem não é o que é. O homem é o que foi e é o que vai ser.
O que ele está falando com isso? O homem ele veio de onde? Do pó. E ele vai voltar para o pó. Então o homem não é o que ele é o pó que ele foi e o pó que ele vai voltar a ser. Então o homem ele está numa situação agora que ele não é pó. É um pó que ele trata isso. Isso que eu estou falando não é de mim. Ele fala assim, o pó que anda, o pó que cheira, o pó que conversa, mas nós somos pó. Porque nós vamos voltar ao pó que cheira. Nós vamos voltar, nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Tá? Agora, quando Deus usa essa expressão, eu sou o que sou, ele está falando assim, ó, eu não tenho início nem fim, cara. Eu sou o que eu sou, porque ele é autossuficiente. O homem, eu não posso falar, eu sou o que sou. Não, eu sou o que eu era e o que eu vou voltar a ser, bacana. Eu sou pó, entendeu? Eu vim do pó, vou voltar para o pó. Agora, Deus é o único que pode ser autossuficiente e falar assim, eu sou o que sou, porque ele não tem início nem fim. Ele é e pronto. Deus é quem olha para o presente, passado e futuro na mesma visão, assim ele vê tudo. Presente, passado e futuro, na mesma linha. Assim ele vê tudo. Entendeu? É difícil de entender isso, mas é isso que Deus vê. Ele vê presente, passado e futuro, não tem tempo para Deus. Entendeu? Não tem essa divisão para ele. Então, no Evangelho de João, ele cita 7 momentos em que essa expressão eu sou é usada. Em capítulo 6, 35, ele fala, se eu sou o pão da vida. João 8, 12, eu sou a luz do mundo. João 10, 7, eu sou a porta. João 10, 11, eu sou o bom pastor. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Então, quando ele usa essa nomenclatura, eu sou, ele está assim, ele está dando uma mensagem para o judeu, que o judeu entende, cara. O judeu sabe do que ele está falando. Ele está usando a expressão máxima que o judeu entende e que foi usada a primeira vez na sarça ardente. Então, João, cara, ele escreve esse livro de uma forma apologética, defendendo e mostrando que Jesus, de fato, ele é o Filho de Deus. Por que ele faz essa defesa? Estava acontecendo alguma coisa que ele precisava defender que Jesus era Filho de Deus? Cara, no período de João, estava surgindo uma seita que quase acabou com o Evangelho nos primeiros séculos, que era o gnosticismo. O que era o gnosticismo? É uma mistura da filosofia dos gregos com o judaísmo. Então, eles faziam uma mistura danada. Então, eles trabalhavam o seguinte, para o gnosticismo, o corpo é mau, a matéria é mau. Então, eles não criam em ressurreição, eles não criam em encarnação, eles não criam que Jesus poderia ser Deus, porque ele habitava no corpo. E o corpo é mau, não havia comunhão entre corpo e alma. E eles criam que o corpo era a prisão da alma, que a pessoa, quando morria, ela estava sendo liberta, porque a matéria é má. Então, eles pregavam isso dentro das igrejas, e isso, cara, e dentro disso, estava criando o gnosticismo, surge uma outra seita chamada docetismo. O que essa seita ela ensinava? Ela ensinava que o Jesus histórico, que é o Jesus que caminhou na terra, e o Jesus prometido eram distintos um do outro. Que Jesus histórico, no batismo, quando Deus reveste ele de poder, de autoridade, vem o Espírito Santo sobre Jesus, ali Jesus se torna o Messias esperado, e eles acreditavam que Jesus era tipo um espírito, não tinha corpo porque o corpo é mau, não tinha matéria. Jesus caminhava, mas não marcava o chão assim, ó, entendeu? Era tipo um espírito, um fantasminha. Entendeu? E isso, cara, estava disseminando dentro da igreja. Isso. Aí você pensa assim, nossa, mas um negócio absurdo assim? Não, creio que não. Uhum. Meu Deus, lógico que não ia, misericórdia. Você pegou pesado com ela, pastor. Umas perguntas dessa aí, arrebenta. Até eu fiquei na dúvida aqui.
Mas, cara, aí a gente pensa assim, não, mas o povo acreditava nisso? Rapaz, hoje eu vi um vídeo na internet, eu pensei assim, será que eu levo? Lá era 17 minutos, eu falei, não, vai tomar muito tempo da aula, né? 17 minutos, mas era das coisas absurdas que a gente vê em cima do púlpito, o vídeo que eu vi. Não sei de onde que eu vi, velho, o vídeo apareceu lá, vou mandar o link. Aí, rapaz, tinha o vídeo da mulher lá, sentada lá, ela sentadinha lá na cadeira, em cima do púlpito, ela estava em cima do púlpito, e com o pezinho lá embaixo assim, ó. O pessoal tinha que passar, encostar no pé dela, deixar a oferta, não podia nem falar nada com ela. Ela só parou o pé assim, ó. Aí o pessoal viu, começou a me entoar, né? Ela não precisa falar nada, só encosta no meu pé, deixa a oferta e vai. Aí ela foi e falou assim, ó, faz 2 filas, um para cada pé, porque senão vai embolar demais aqui. Não precisa falar nada comigo, não. Só encosta no meu pé, deixa a oferta e vai. Você acha que tinha pouca gente lá, meu filho? Tinha gente roiada lá, quase mutuando, pisando em cima do outro, para encostar no pé da mulher e jogar um dinheirinho lá, meu filho. Aí você fala assim, o povo ia acreditar que Jesus era um fantasminha, mas eles acreditam que o pé da mulher cura, que o pé da mulher vai trazer negócio. O cara lá em cima do púlpito tomava água assim, cuspindo em todo mundo assim lá embaixo, e a galera rodando no manto lá. E o cara cuspindo a água em todo mundo. O vídeo absurdo. O pastor, ele bebe a água e posta na boca da pessoa. Cuspe ungida, isso aí tem também, é. Tem também, é. Já. Eu achei um absurdo, um que a pessoa... Não, é isso que eu estou falando, que a gente pensa assim que o ser humano não vai cair numa dessa. Mas aí você vê um cara com a boca aberta para tomar um cuspe, você fala, não, ele é capaz de cair em qualquer coisa. Ué. Então, cara, então João ele vai muito além de somente combater esse tipo de seita. João que estava crescendo lá, o docetismo, o gnosticismo, não, cara, ele de fato ele estava mostrando o evangelho de verdade. Porque, igual aquele trilema do C.S. Lewis que eu falei aqui na pregação, né? Porque assim, cara, ou Jesus ele era mentiroso, lunático, ou ele era Deus. Não tem outra opção. Não tem, a gente viu que não existe. Ele era mentiroso, lunático, ele era Deus. Então não tinha outra opção para Jesus. Então quando João ele vem defendendo isso, João ele está mostrando, cara, que ele defende, por exemplo, a missão de autoridade de Jesus. Quando ele fala em João 8, 21 até o 59, João está defendendo a missão e a autoridade de Jesus. O que Jesus veio fazer e a autoridade de Jesus. Quando ele fala, lá em João 8, 57 e 58, quando eles falam assim, eles perguntam para Jesus assim, mas você viu Abraão? Eles perguntam para Jesus, fala assim, rapaz, antes de Abraão nascer eu era, tipo assim, eu já existia. E ele fala assim, ó, na verdade ele não fala eu era, ele fala assim, antes dele existir, eu sou. Porque se eu era uma coisa e deu a intenção de ter mudado, né? Não, eu sou. O eu sou é algo que é agora, é imutável, não pode ser passado nem futuro, é só presente. Eu sou, o eu sou, é agora, não muda, entendeu? Então João ele tá fazendo uma tese aqui apologética, defendendo a fé e a divindade de Jesus. E João, cara, quando ele abre o evangelho, ele já começa falando isso. Ele fala, no princípio era o verbo. O verbo, quer ver? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele ainda vem frisar o seguinte, que tudo que foi feito foi por ele, nada do que foi feito sem ele teria sido feito. Então João ele já começa assim, o evangelho dele, como se diz, pulando com os 2 pés no peito dos hereges já, entendeu? Mostrando assim que Jesus ele era o verbo. E não fala assim, Jesus no início ele foi o verbo, não, ele era o verbo, ele é o verbo, ele era o verbo. Então, cara, nós temos que, o evangelho de João, né, ele é a gente não pode, por exemplo, hoje em dia, né, eu vejo dentro de casa, cara, com os meus filhos, se a gente falar assim, se eu falar de alguma coisa de gênero, os meninos lá em casa ficam doidos já, parece que eles estão contra a gente.
Não, mas não pode falar isso, pai. Eu falei, meu filho, eu não estou falando nada de ninguém, não. Estou comentando é com você aqui, entendeu? Estou falando aqui. Aí, ele fala assim, é porque a gente tem que respeitar. Falou assim, minha filha, respeitar é na questão assim, a gente não tem que agredir a pessoa e desejar o mal da pessoa. Não é o aceitar, não é o aceitar, você tem a sua fé, você tem que crer no que você acredita. Outro dia a professora da Samanta mandou uma mensagem assim para nós ficamos preocupados, né? Ela mandou assim, aconteceu alguma coisa na escola hoje e eu queria conversar com vocês sobre as amizades da Samanta. Aí nós ficamos preocupados, né? Meu Deus do céu, olha o que aconteceu, né? Aí depois a gente foi conversar com ela, ela falou assim, não, o que aconteceu é que duas amigas da Samanta começaram a brigar, e a Samanta entrou no meio e falou que se elas continuassem a brigar, ela não seria mais amiga das duas. Aí administrou o negócio lá e elas pararam de brigar. Aí a pessoa estava dando os parabéns. Eu falei, meu Deus, do jeito que você mandou a mensagem, eu achei que a Samanta estava andando até com gente drogada na escola aí. Tipo assim, eu tenho que conversar pelas amizades da Samanta. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo nas meninas de 9 anos da sala da Samanta, né? Aí ela falou, não, ela ajudou a separar uma briga de duas colegas dela. Eu falei, então tá bom, então. Eu falei, graças a Deus. Quase. Não, e eu fico assustado fácil. Ontem, meia-noite, só estava eu acordado lá em casa. Aí alguém bateu na porta. Aí eu fui lá no buraquinho assim, ó. Tinha um cara, um negão grandão assim, ó. Igualzinho com a roupa de polícia, assim, ó. Mas era o meu vizinho que mora em cima, né? Aí eu fui abrir assim, ele se deixou a chave do lado de fora aqui da porta. Falei, meu Deus do céu. Falei assim, o coração já estava quase pulando no buraquinho da porta já. Aí ele bateu, bateu 2 vezes, meia-noite e pouco, cara. Mas é porque ele chegou do trabalho, né? E ele viu minha televisão ligada, aí ele bateu lá. Aí eu falei assim, tá batendo aqui na porta, e bateu de novo. Eu olhei, falei assim, a polícia, uma hora dessa, meia-noite e pouco, falei, deixa eu vestir uma roupa que você me levava, eu estou vestido. Aí abri, não, só a chave está do lado de fora, eu falei, obrigado. Tem um assusto fácil já, entendeu? Então, as pessoas hoje, cara, a gente já vai finalizar, hoje, quando a gente fala de apologética, nós vamos ter essa matéria apologética, cara, e nós temos que ter o gosto de defender a nossa fé, cara, defender aquilo que a gente acredita, não é debater e brigar. Cara, pessoas que não querem ideias, debater ideias, você não tem que dar moral. Cara, você começou a falar, o cara já apelou, já xingou você e mandou você para tudo que é lugar, esse cara você não precisa falar nada com ele. Não precisa. Agora o cara quer conversar, vamos conversar, eu vou te mostrar, você me mostra a sua fé e eu mostro a minha. Vamos conversar, debater ideia, ou você quer cair no chão na porrada? Aí essa aí eu não estou querendo, não. Vai para o UFC, pelo menos a gente ganha dinheiro com isso. Brigar de graça aí, depois virar meme ainda, você não vai querer, não. Agora, hoje, cara, quando eu fiz apologética, cara, eu fiquei zangadinho da cabeça quando eu fiz teologia. Aí, eu ficava doido achando um para discutir. Era desse jeito. Ficava doidinho para achar gente para discutir. Estava desse jeito, né? Aí, mas é porque hoje, cara, nós não podemos, que hoje para o mundo não existe uma verdade absoluta mais. Porque para eles a verdade muda. O que era verdade ontem já não é hoje mais. O que é verdade tempos atrás. Não. Cara, nem vou falar não. Senão eu vou ter que editar o vídeo depois lá, não quero não. Mas é muita coisa que você não pode falar hoje. Não pode falar, não, isso não pode falar, isso é um tabu gigante, não pode falar. Cara, o cúmulo do absurdo, eu vi um vídeo hoje de um camarada, um cara chorando aqui nos Estados Unidos, um imbecil de um camarada, deve ter uns 30 e poucos anos, deve morar dentro de casa com o pai e a mãe, deve morar dentro do quarto dele lá, nunca deve ter trabalhado, com a cara toda pintada, assim, o cabelo todo pintado, chorando num tribunal lá nos Estados Unidos, representando lá que as crianças, as nossas crianças não podem se decidir por mudança de sexo. O cara falando isso. As nossas crianças não podem... isso. Meu Deus, eu falei assim, é tão ridículo, cara. Aí ele falou assim, porque isso é a ciência que fala que isso é bom. O cara querendo empurrar, que para as crianças ser felizes, elas precisam definir se elas querem trocar de sexo. Quem tem que falar disso de criança, poxa? Criança não tem nem que saber disso. Eu vou querer que o menino com 9 anos troca de sexo, pô. O menino não tem nem que saber disso, rapaz.
sabe nem o que é isso. Samanta está falando comigo, as minhas amigas é bissexual. Eu falei, Samanta, seus amigos não sabem o que é isso. Seus amigos têm 8, 9 anos. Alguém falou para ela que isso é bom. Ela nem sabe o que é. Aí ela está falando que é. Então, assim, aí o menino nem sabe o que é, e está crescendo isso na cabeça. Eu sou. Na verdade, ele nem sabe o que é. Sabe o que quem falou com ele que ele é o TikTok. Porque no TikTok tem um monte de cara assim, entendeu? Aí tem um monte de mulher assim. Outro dia, lá dentro de casa, os meninos foram ver um YouTube lá, e o cara é gay, né? Aí eu falei assim, vocês não tem nenhum canal melhor para ver? Não, mas ele é legal. Eu falei, não, mas eu não quero que você veja, não quero que veja, não importa, eu não quero saber da vida dele, se ele é bacana, se ele não é, eu só acho que vocês têm 1 milhão de coisas melhor para ver do que ele. Aí eles, nossa, pai, mas a gente não pode ser assim. Eu falei, não quero que vê, e acabou, não quero. Põe outra coisa, entendeu? Então, hoje a gente não pode falar, por exemplo, se você fala contra os homossexuais, você é intolerante. Se você falar da religião deles, você é intolerante. Se você falar de qualquer coisa, você é intolerante. Mas eles podem xingar você de tudo que é nome, pode cagar a sua igreja toda, pode falar contra a família, e pode falar assim que não tem que existir pai, mãe, pode falar de cristão. Você acha que dá uma página no jornal eles falar contra o cristão? Lógico que não, cara, não dá. Quando tem um pastor no Brasil lá, esqueci o nome dele agora, ele falou contra aquele desfile da escola de samba, que ele falou não, Rafael Bittencourt, não. É um outro cara, um cara mais bravo que o Rafael Bittencourt. O Rafael Bittencourt é tranquilo. Esse cara, ele falou assim contra o Exu. O nome do vídeo dele é assim, Exu Bonzinho. Não, menino, eu esqueci o nome dele agora, mas, né, esqueci. Depois eu vou mandar o vídeo dele para vocês. Aí, o nome do vídeo é esse, Exu Bonzinho. Ele fala do vídeo lá. Aí, cara, ele foi lá e meteu o pau falando do Exu, né? E ele nem assim, ele não foi bravo, não foi metendo o pau demais, não. Falou, aqui, ó, Rodrigo Mocelin, o nome do cara, Rodrigo Mocelin. Ele é bom pra caramba, esse cara. Aí ele foi lá, aí a Folha de São Paulo, nossa, a Folha de São Paulo é terrível, é igual a Globo. Aí foi lá e colocou, pastor com intolerância religiosa contra as religiões afrodescendentes. Aí vai lá e meteu o pau num pastor que é intolerante. Mas aí esse pastor, Mocelin, ele fala assim, quando saíram arrastando Jesus na escola de samba, alguém deu uma notinha assim lá nesse jornal falando de intolerância contra a religião de Jesus? No outro ano que eles colocaram o diabo matando Jesus aqui, alguém falou alguma coisa? Ninguém fala, velho. Ninguém fala. Agora, se você falar deles, você está morto, entendeu? Então, quando a gente fala de apologética, é saber, cara, entender a fé que você professa e saber defender isso. É saber defender de ataque a si mesmo, cara, entendeu? Então, isso a gente precisa entender isso, precisa aprender isso e precisa dominar isso, porque a gente não pode deixar as pessoas falar qualquer coisa e sair assim, cara, entendeu? À vontade, eu não tenho voz assim para sair falando no YouTube para todo mundo ver, mas graças a Deus a gente tem um monte de cara que tem, e pessoas que são sábias, pessoas que conhecem e que podem defender, porque se não existisse esses caras, eu te falo a verdade, filho, nós estávamos perdidos, filho. Estava perdido. Estava arrebentado. Eles iam destruir as igrejas tudo, velho. Entendeu? Então a nossa fé, entenda, a Bíblia, ela sempre foi questionada em toda a história. Ela sempre esteve no banco dos réus, mas ela nunca foi vencida, ela nunca foi provada, ninguém nunca venceu sobre a Bíblia. Eu falei disso aqui, sobre Voltaire, um camarada, eu não sei, não lembro o que foi, se é um pensador, um filósofo. No dia que eu falei de Voltaire aqui, eu tinha uma anotação sobre ele, mas ele falou assim, daqui 100 anos, se eu não estiver enganado, ninguém vai saber da Bíblia, ninguém vai saber nem que isso aqui existiu, ninguém vai falar dela. Aí o que acontece? Passou os 100 anos, Voltaire morreu, a casa que Voltaire morava se tornou a Sociedade Brasileira, não sei, de Bibliologia. Lá era o lugar onde era distribuído Bíblia, onde esse cara morou, entendeu? E
dele falou assim, daqui 100 anos ninguém vai saber que é Bíblia, mas a casa dele se tornou um lugar de distribuição de Bíblia, onde ele morava. Ou seja, cara, a Bíblia vai ser questionada sempre. E a nossa fé vai ser questionada também. Mas a gente tem que estar pronto para saber representar a nossa fé, entendeu? Oi? Vamos estudar a apologética. Então, por exemplo, nós paramos de pregar, quando eu falo nós, é de uma forma geral, até se você procurar esse tema no YouTube, está em falta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não vê pregação assim mais. Não vê, você não fala de Jesus de buscar a ovelha perdida, as 99 não é 100, né? Tem a ovelha perdida, final dos tempos. Tá muito escasso esse tipo de pregação. Porque acabou que eu me incluo também, porque a gente prega. Aí a gente fala assim, eu vou falar de maturidade, vou falar de reino, vou falar de destino, esse negócio, mas e da volta de Jesus? Essa galera que está ouvindo de reino aí tem que saber que essa palavra de reino ela vai acabar um dia, e que a volta de Jesus está às portas, entendeu? Aí essa galera que está ouvindo aí de coach aí, esse cara, ele tem que ouvir que Jesus morreu por ele, e que daqui um dia ele está batendo na porta e buscar a noiva que está preparada, entendeu? Então assim, a perseguição, cara, ela nunca vai ser tão forte. Por exemplo, o Estado Islâmico não é o problema para a igreja. Sabe por quê? A igreja sempre ela cresce em meio à perseguição. Eu não sei quem falou, né, que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Matava um mártir, nascia uma igreja. Matava um, nascia 1000. Era assim. A história da igreja é assim. A igreja cresceu no momento de perseguição contra a igreja. Quando eles começam a perseguir a igreja vai crescendo. Então, o Estado Islâmico que mata cristãos, esses caras nunca vão ser o problema contra a igreja. O problema é a doutrinação que eles sofrem na escola. E a escola doutrina mesmo. As pessoas saem imbecis da escola. Cara, eles saem defendendo algo assim que eles nunca acreditaram, mas eles defendem aquilo porque... Você vai ver, cara, eu não sei se alguém aqui tem alguém de esquerda, embora eu acho que é impossível um cristão ser de esquerda. Se tiver alguém de esquerda aqui, pode me procurar depois. É impossível um cristão ser de esquerda. Impossível. Em qualquer lugar do planeta. É impossível. Aí você vê assim, os caras eles são tão doutrinados, que eles pregam a esquerda como uma verdade absoluta. Aí você vai ver um Lula da vida assim, aonde ele tem público? Na rua, em qualquer lugar? Não tem, mas se ele for dentro de uma faculdade, a faculdade está assim, ó. Porque é o lugar onde que é doutrinado. Ali, ó, ali é onde o povo está comendo na mão assim deles, assim, ó. Entendeu? Cara, e assim, ali é a doutrinação onde ela acontece. Aonde que o cara, se você for com a camisa Bolsonaro, eles te expulsam da faculdade, rapaz. Tipo, vão ser para fora. Eles não estão nem aí. Se você for com a camisa do Brasil, eles já vão te ligar ao Bolsonaro e já vão te esculachar na escola. Porque você está vestindo a camisa do Brasil. Que loucura, velho. Entendeu? Aí você vê o nível de doutrinação. Né? Não tem nada a ver com Bolsonaro e Lula. É o tanto de doutrinação que está na mente do povo. O povo está doente, doutrinado mesmo. Se você pôr uma bandeira do Brasil no seu carro, eles vão jogar uma pedra no seu carro. Porque eles vão falar assim que você é bolsonarista, porque você tem com a bandeira do seu país. Aí você vê o nível de loucura que está, velho. Isso é por causa de doutrinação. E é isso que é o inimigo da igreja também. É doutrinação, velho. Doutrinação, são as... Uhum. 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 Olha para você ver. Uhum. Foi, cara.
Então, cara, você vê o nível que tá, cara. O nível. Assim, e é um nível, assim, algo que aconteceu em rede nacional, velho. Em rede nacional, eles fizeram um sacrifício, velho. Quase. É? Não. Tinha um portal gigante assim. É, né? Só não viu? Um monte de gente morreu. O pessoal falou que estava se sentindo sufocado. O pessoal nem sabe o que é Espírito Santo. Aí. E, tipo, assim, tinha um portal gigante e estava escrito assim, ó, te vejo do outro lado. E a camisa dele tinha pessoa tipo saindo do céu e indo pro inferno. Aí pra você Foi, ver. tipo, e o pessoal tava foi tipo um ritual. Morreu um monte de pessoas. Que isso, velho. Muito cheio, não tinha circulação, só que era um ar livre, não era? Era tipo. Que doideira, né, velho? Não vi isso aí, não. Não, vou ver, vou procurar. É, né? Tudo tinha uma simbologia, tudo. É. Negócio. E isso aí, não tem nas redes sociais. Não, ninguém fala isso aí, não. Ainda morreu lá. Tem a mulher da Globo lá, ó. Teve. Cara, como é que pode? Não, é porque, gente, acidente acontece, uma menina morreu, mas teve a festa, gente, teve a festa. Falei assim, meu Deus, acidentes acontecem, uma menina morreu, mas e a festa, gente? Vamos pensar na festa. É. Cara, velho. Vi, cara, é o mundo espiritual violento, assim. Eu lembro um pastor, eu acho que foi o Lamartine que falou, o apóstolo Lamartine. Ele falando assim que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Lamartine falou assim, cara, eu te falo a verdade, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu já sabia que ia ser como se diz, terrível, mas não imaginava que ia ser tanto assim, não. Eu pensava que com 1 ano, 2 anos de governo, eles iam desistir de derrubar o homem. Mas eles estão, cada dia, só aumentando. Mas o Lamartine falou o seguinte, o Lamartine falou assim, gente, hoje começou uma batalha nesse país, que vocês vão ver agora, é potestade violenta. Porque existe uma potestade sobre o Brasil de corrupção, de prostituição, de roubalheira. E essa potestade, ela não vai sair assim, eu vou entregar o Brasil. Porque tem muitos anos que eles dominam. Ele falou assim, não vai sair, gente. Você vai ver o que vai acontecer em cima dessa nação Brasil. Você vai ver a partir de agora. É verdade. Não entende, cara. O senhor falou aí sobre os cristãos votar nada contra. Aham. Mas tá claro isso. Não sei se vocês viram, o Lula recebendo o Zé Pilintra. Eu vi, ué. Vi. Eu vi. Aonde que está a mente, nada contra ele. Aham. Mas onde está a mente do cristão votar no cara que está recebendo o Zé Pilintra? Não, ele assim, ô Luciana, o meu pai não está aqui não, se ele estivesse eu falava, o meu pai era petista, até na eleição do Bolsonaro, na última, meu pai era petista. Eu cheguei a ligar para meu pai, falei, pai, é impossível o senhor ser cristão e petista, pai, não tem lógica não. Ou o senhor é muito leigo, não sabe de nada, ou o senhor não é cristão, porque você não pode ser as duas não. Falei com meu pai no telefone, falei assim, pai, você é a favor do aborto? Ele, não sou a favor. Você é a favor da legalização das drogas? Não. Ideologia de gênero, pai? Você é a favor disso? Você é a favor de um casal homossexual adotar uma criança? Você é a favor de cartilha de homossexual para menino de 9 anos? Você é a favor de um adolescente trocar de sexo sem a concepção dos pais? Você é a favor disso? Ele não. Falei, pô, tudo isso é o que o Lula defende, cara. O PT defende. Pai, não tem condição. Se o senhor não é cristão, ou o senhor é cristão, você pode não gostar do outro, mas você não pode apoiar o PT não, pai. Pelo amor de Deus. É duas coisas totalmente diferentes. Você pode falar assim, ó, eu detesto o Bolsonaro, mas você não pode votar no PT não, pai. Isso é inconcebível. O cristão não tem como, cara. Hã? Pablo Marçal? Não vota em branco, não. Quem ajudou os pobres? Não, isso aí não ajudou, cara. Isso aí é a mentira. Ah, tá. Mas isso é a mentira que... É aquele... Não vou terminar aqui, porque senão... Política...
Mas é a cultura que foi implantada no Brasil. O cara, ele te dá um peixinho todo mês, para você comer migalha, só um peixinho assim, mas não te ensina a pescar. Isso é o que o PT fazia. Só dava lá, Bolsa Família, mixaria, R$150 para uma casa, mas que as pessoas precisam disso, porque senão passa fome. Mas não dá emprego, velho. Aí não dá emprego pro cara. Aí o cara, sabe o que o cara faz? Aí eu vou viver disso aqui, não vou acomoda e vive na pobreza, sem saneamento básico, sem água, sem nada, velho. Eu fico pensando assim, eu falo com meu pai, a gente vai trabalhar junto, 1h10 para ir, 1h10 para voltar. Hoje meu pai é Bolsonaro assim, bravo já meu pai. Ele fica até já converteu, ele fica até pé da vida com o PT já, meu pai. Converteu assim, dá água por vinho mesmo, né? Mesma coisa, então, pergunta ao meu filho, Will, qual que é o melhor presidente dos Estados Unidos? Ele está na ponta da língua, só presidente da esquerda. Por quê? A doutrinação. Ele fala assim, ó, o Biden é bom, é o Barack Obama, entendeu? Só republicano, só democrata, entendeu? Aí, por exemplo, eu não tenho muitos anos de América, né? O mais antigo aqui, pastora Catarina, Tainá, não sei quanto tempo que a Tainá tem. Você tem quanto tempo de América, Tainá? Então você é novinha também. Mas é o quê? Aí a última coisa para nós ir embora. Qual que é o presidente que amava os imigrantes? Quem é? Barack Obama. Mas é uma mentira isso, velho. Foi o cara que mais deportou imigrante na história. Mas o que é pregado? O Obama gosta dos imigrantes. Entendeu? Cara, você pergunta para mim assim, você gosta do Trump? Eu amo o Trump. Eu acho que ele é o governante que o país precisa. Porque ele não, o que o Trump falava na campanha dele era, eu vou fazer a América grande de novo. Vou governar para o americano. Ele nunca escondeu isso, velho. Vou governar para o americano, vou fazer a América grande de novo. E o cara, quando estava bombando a economia, ele ainda conseguiu gerar mais emprego ainda, o menor desemprego, e tudo crescendo. Eu falei assim, como que o cara consegue fazer isso? Bom demais. Olha para você ver. Ué. Aí é o que você vê no Brasil hoje, cara. O Brasil nunca esteve tão bom quanto agora. Nunca! Aí, mas sabe o que a esquerda fala? Não importa se eu quero estar no poder, porque eu quero mandar em tudo. Gente, então João. Não vão embora com a política. João é um... Então, João, vocês ir embora com João. João é um evangelho apologético, para mostrar que Jesus, ele é Deus. Tá, gente? Esquece o Bolsonaro. Eu que falei dele. A água em vinho. Aí, não, o Luciano perguntou, quem perguntou? Não sei se foi o Pedro, perguntou sobre isso, Aí, eu não tinha essa resposta aí, pastor Catarina matou sua dúvida aí, tá vendo aí? Então, gente, na quarta-feira nós vamos ter aula de panorama bíblico do Antigo Testamento, nós vamos falar de alguns BO que tem nos primeiros capítulos de Gênesis, né? Parou no dilúvio, no capítulo 6, porque tem os gigantes agora no capítulo 6, a gente tem que falar deles. Angelologia. Vamos ter. Porque não é angeologia, não é angelologia mesmo. Mas nós vamos ter. Vamos falar sobre os nefilins. Na próxima aula agora, quarta-feira. Mas a angelologia são, quando a gente entrar em teologia sistemática. Tudo que termina com ia é teologia sistemática. Teontologia, antropologia, escatologia, amartiologia, cristologia, bibliologia, tudo isso é teologia sistemática, tá? Então nós vamos estudar tudo isso. Até Vai. Só que essa matéria que nós estamos tendo agora, elas são bem longas, entendeu? Nós vamos estudar elas
no mínimo mais uns 4 meses. Cada uma delas, o antigo e o novo. Porque é muito longo, entendeu? Porque assim, a gente poderia só dar uma passadona rapidão, mas rapidão também assim, a gente não pegar, então precisava tem que dar uma passadinha boa. Nos evangelhos, só em Mateus que a gente usou 2 aulas, mas Marcos, Lucas e João foi uma aula. Eu queria pegar assim, uma aula para cada, mas aí tipo chegar em Coríntios, são 1º e 2º Coríntios, aí nós vamos falar em uma aula só de 1º e 2º, pegar o contexto. A gente pode pegar Tito, Filemon, ali pegar uma aula só, porque são 1 capítulo, 2 capítulos, então dá para a gente adiantar ali, né? Mas Gênesis, cara, é grandaço. Gênesis tem tudo em Gênesis, Isaías. Então a gente precisa gastar tempo. Então na quarta-feira nós vamos estar a 2ª aula de Antigo Testamento, Panorama Bíblico. Nós vamos iniciar ali de Gênesis, né, no capítulo 6. Queremos ir até lá para o capítulo 20, mais ou menos. E na próxima aula, do 20 até Êxodo, para a gente poder dar sequência. Gênesis, eu acho que nós vamos gastar 3 aulas em Gênesis, só para explicar algumas coisinhas, algumas coisas que vai fazer sentido para o restante. Todas as aulas nossas, a gente está lá no YouTube, no WhatsApp, no grupo, só a última aula de Gênesis que não está lá ainda. Tá, eu vou ver se eu ponho ela amanhã, eu vou pôr de amanhã e vou pôr de hoje também junto. Vou pôr o vídeo das atrocidades lá. Gente, põe de pé então pra gente. É. 4 metros de linha vermelha, mais 2 metros cúbicos de ouro. O tabernáculo é top, viu, menino? Tinha o pastor que dava aula pra gente de teologia lá na igreja lá. Ele dava um seminário só sobre tabernáculo, assim, ó. Dava umas 4, 5 aulas, assim, só sobre tabernáculo. É trem demais, viu, menino? E ele conhece demais, velho. Nossa, Deus do céu. E eu ouvindo ele falar assim, até, meu Deus. E eu já fui nos 3 seminários da mesma coisa, assim, nos 3 aprendi coisas diferentes. Então vamos orar então, gente. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui e aprender sobre a tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que aquilo que aprendemos aqui, Pai, nessa noite, que venha ser algo que venha fazer efeito em nossas vidas, Pai, que venha mudar nossas atitudes, nossas ações. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um de nós, que venhamos colocar isso em prática. Eu peço ao Senhor, Pai, que leve-nos em paz e segurança para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. E que em tudo, Pai, o seu nome seja engrandecido. Seja conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam contigo, com a tua casa, com o teu ministério. E a igreja diz amém.